Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Ser Aprendente, esse espaço de diálogo, de compartilhamento, onde a gente conecta as pessoas, onde a gente traz pessoas muito queridas e que têm aí o mesmo propósito, né, de estar atuando na educação, estar pensando os grandes desafios da educação em que não soluções, então está conversando, está também se abrindo para esse lugar de aprender e de aprender junto e de conversar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele termo ali que ficou esquecido e às vezes tipo, até mal visto, que é a inovação, que é um termo que para mim é muito, muito caro e faz muito sentido. Então, como é que a gente retoma essa ideia de inovação na nossa escola, de inovação na educação, num teor de pensar que inovação é gente, inovação é desenvolvimento, inovação é a gente olhar para frente, é a gente aprender, a gente se ressignificar. Então, a gente está trazendo aqui o querido Léo Gmeiner, Tá quase. quase acertei, para conversar um pouco. Nossa, já tem um caminho aí, né, Léo, que a gente se conhece. Nos últimos tempos a gente tem conversado aí um pouco mais, até olhando para esses desafios. O Léo é um cara que está sempre buscando novos espaços, novos lugares, aprendendo muito, né? Está sempre buscando esse aprendizado. Acabou de vir da Beth em Londres, apoia aí na organização da Beth daqui de São Paulo. Então, é sempre uma boa conversa. Eu aprendo muito aí quando estou junto com você. E aí, Léo, se apresenta, conta como é que você chega até aqui, o que você tem feito, e seja bem-vindo. Obrigado, Andrés. Eu também aprendo muito e adoro as conversas, é sempre muito bom. Bom, meu nome é Léo Gmeiner, eu sou empreendedor há 20 anos. Essa é a minha quarta empresa na área de educação, as outras não foram na área de educação, que é a Sbubardum, que é uma plataforma de segurança para escolas e proporciona estar em contato com escolas todo dia, o dia todo, que é muito legal, assim, e de novo aprendendo o tempo inteiro, né? Mas eu também tenho alguns outros papéis. Eu sou um dos diretores do Founder Institute do Brasil, que é um programa global de aceleração de startups. A gente já pode falar sobre o que startups são. Nasceu no Vale do Silício, lá em São Francisco, e opera por capítulos em diversas cidades. Aqui no Brasil, a gente aglomerou todos os capítulos e criou o Founder Institute do Brasil. Além disso, eu dou aula na FIAP, que é uma faculdade orientada para tecnologia, né? Tem cursos de graduação e pós-graduação em tecnologia. Eu dou aula lá na carreira de empreendedorismo e inovação. E, além disso, criamos lá, eu com muitas outras pessoas, outros professores e funcionários lá da casa, um programa de aceleração para alunos e ex-alunos da FIAP também. Então, tem esse papel de coordenar esse programa lá, porque é muito legal, porque me conecta não só com startups de educação, com as edtechs, mas com startups de tudo que é segmento, e isso traz um baita aprendizado. Não, e é ensino superior, é startup, é educação básica, então você está olhando aí para vários setores ao mesmo tempo, né? De alguma forma até para alguns outros. Por exemplo, eu sou conselheiro do Instituto Nacional de Tecnologias Educacionais, que acaba olhando muito para a educação profissionalizante. A gente acaba tendo conversas sobre isso também, claro, não está no meu dia a dia, mas é muito legal poder também ouvir, aprender nesse segmento da educação. Legal, legal. Uma vasta experiência aí. Por onde a gente começa, Léo? A gente estava aqui no Esquenta, né? Que sempre que a gente começa o podcast, a gente faz aquela conversa antes. Sobre o que a gente vai falar? A gente alinha o tema na hora que convida. E depois, quando chega aqui, vamos fazer um recorte assim, fazer um recorte assim. A gente fez alguns recortes bem interessantes aqui, né? Então, por onde a gente começa dos recortes que a gente fez? Eu acho que a gente pode começar pela bagunça que é inovar, ou pela bagunça que foi inovar, ou tem sido inovar na educação. Minha percepção é que, apesar de algumas pessoas, algumas escolas já olharem para inovação há algum tempo, teve uma necessidade super abrupta de inovar, de trazer tecnologia, e até vale um parênteses que inovar não necessariamente envolve tecnologia, startup sim, mas inovar não. Mas teve uma necessidade de se adotar tecnologias de uma forma muito desordenada, não pensada, não planejada, e isso se tornou com os Talks, né, um Frankenstein com um monte de coisinhas ali para a equipe nas instituições de ensino
as equipes gerenciarem de forma que nada se conversa e isso tudo acaba gerando uma baita dor de cabeça. Então, acho que junta o lance de não ter um planejamento, de muitas vezes você buscar resolver um problema, não necessariamente com a tecnologia para aquilo, ou com a solução ideal para aquilo, que pode resolver num determinado momento, e essa, vamos falar em interoperabilidade das soluções ali, que não acontece e gera uma baita dor de cabeça, essa desordem toda. Então, acho que esse é um bom lugar para conhecer. Bom, a gente viu aí um boom, né, da tecnologia de 2010, assim, né? E acho que em 2013 a coisa foi ficando mais forte. Até antes da pandemia, a gente olhava ali a tecnologia como inovação, né? Tinha esse contexto. A gente põe iPad, põe tablet, põe Chrome, põe projetor nas salas, né? Parece que a gente. Nossa, as louças digitais, interativas, que a gente vai inovar e os estudantes vão aprender mais e vai ficar tudo maravilhoso. Então, e eu acho que a gente não se preparou para isso, né? Assim, de fato. Eu acho que não, eu acho que até a própria inovação e a própria tecnologia para a educação, para todos os segmentos, tá? Mas falando de educação particularmente, ela mudou de característica. Nesse momento, 12, 13 anos atrás, eram os hardwares, era colocar um tablet, colocar uma lousa, colocar um projetor. E de repente não é mais, quer dizer, você até tem isso, mas de repente não é só mais isso. Você tem um monte de serviços, de sistemas, de plataformas que dão uma complexidade muito maior do que o hardware. O hardware dá uma complexidade, claro, mas traz benefícios muito claros e tudo, mas a gestão é complicada. E aí veio um monte de software para conversar com esses hardwares, né, um monte de sistemas para conversar com esses equipamentos, e aí tornou o negócio mais bagunçado, eu acho. Uhum. E aí, como é que a gente entende que para operar isso tudo a gente tem as pessoas, né? As pessoas que estão ali precisam ter um objetivo, assim. O que eu vejo foi muito assim, o primeiro ponto eu tenho uma dor. Essa tecnologia me apoia em resolver essa dor? Era o ponto que a gente olhava muito. E, de fato, apoiava, Sim. né? A gente conseguiu trazer essas questões aí para resolver problemas que a gente tinha na escola e muito bem solucionados. Mas a gente tem a reatividade das pessoas às mudanças, e isso dificulta bastante os processos que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer. E junto com isso, a multiplicidade de escolhas, né? É um leque de escolhas. Hoje eu acho até que diminuiu um pouco, mas naquela época era um leque de escolhas muito grandes que a gente tinha, e a gente não sabia muito bem o que a gente queria com aquilo que a gente ia. Era muito assim, a escola vizinha fez, eu também preciso fazer. A escola vizinha tem isso, então eu também preciso ter. Mas sem a gente olhar para dentro da nossa escola, da nossa cultura e falar, o que isso aqui resolve? Qual é a utilidade disso aqui? Então, isso ficou. Aí foi ficando esvaziado algo que podia ter muita potência, né? Que era a própria questão da tecnologia dentro da escola, para inovar uma forma de trabalhar. Então, a tecnologia ela tinha que servir como ferramenta para inovar o processo de aprendizagem dos estudantes, para inovar a forma de trabalhar, né? E a gente viu que teve uma dissociação disso, né? Eu já mudaria até o pensamento. Eu já nem colocaria a tecnologia como forma de inovar. Eu olharia para inovação como resolução de problemas reais e relevantes que você tem ali na sua operação, na sala de aula, na secretaria, seja lá onde for. E buscaria soluções que não necessariamente usem tecnologia. Pode ser que você se resolva de uma maneira muito mais simples e orgânica, natural, para a sua instituição. Ainda que operacionalmente as escolas sejam muito semelhantes, cada uma tem suas peculiaridades. Isso tem de ser levado em consideração. É claro, quando a gente bota tecnologia na escola, a gente acaba conseguindo resultados mais rápidos, acompanhamentos mais precisos, números, dados que vão nos orientar nas próximas tomadas de decisão também. Isso é muito legal. De forma simples, você pode fazer isso na aulinha, mas de forma simples, quando você envolve tecnologia, fica muito mais legal. Mas eu mudaria o pensamento só para causar essa disruptura no processo. Então, primeiro olhar para esses problemas reais e relevantes, que realmente está te tirando sono, te tirando dinheiro, te tirando resultados dentro da sua operação, e não de qualquer parte da escola.
Eu na School Garden eu trato só de segurança, não tenho nada, né, no pedagógico, então não vou ajudar nisso, mas segurança, logística é um problema em muitas instituições. Então, olhar para essas pequenas partes ali na escola, entender o esforço de resolver aquilo e o impacto que aquilo vai ter e priorizar as coisas. Acho que é muito como se faz inovação aberta nas grandes corporações, que a gente ainda não sabe fazer muito bem na educação, nas escolas. Eu acabo vendo muito isso porque eu interajo com corporações pelos outros chapéus que eu utilizo também. Legal. Fala um pouco o que que é isso? Quando a gente fala em inovação aberta, o que que a gente está querendo dizer, né? Que conceito é esse? Porque a gente fala de inovação disruptiva, inovação processual. Eu tenho um departamento de inovação, a inovação tem que estar na cultura, eu tenho inovação aberta. Eu acho que tudo isso vai trazendo também um estranhamento e a gente empregar isso em lugares que não são os lugares certos. Assim, eu acho que eu sei sobre inovação. Pô, só que a gente trouxe 5 conceitos que são importantes e que tem que estar claros quando a gente pensa isso dentro das instituições. Eu acho que o lance da inovação aberta é você buscar soluções que não necessariamente estejam ali dentro, tá? E você pode fazer a resolução de problemas internamente sem problema nenhum, mas quando você se abre para o mercado e vai buscar soluções existentes ou que possam ser criadas em parceria com alguém que já resolve alguma coisa por perto ali, tem um problema A e o cara resolve o problema A, vírgula 1. Então, talvez eu possa trazer essa solução e buscar essa adaptação. Para mim, ainda, o melhor modelo é quando a gente mistura um pouco disso tudo, tá? Então, eu trago, obviamente, quem está vivenciando esses problemas, quem entende aquilo, que vai poder dar muitas ideias, sugestões e principalmente os sentimentos e sensações sobre aquele problema, sobre a vivência daquele problema, seja lá qual for. Com a própria academia, quando a gente está falando de educação, a academia está lá, então trazer os estudantes, dependendo obviamente da faixa etária, para ajudarem na resolução desse problema que está sendo enxergado. E claro, você não vai discutir questões financeiras com seus alunos, eles são seus clientes, mas talvez questões operacionais dos alunos. E aí eu falo de idade, e para mim qualquer idade acima de 5 anos já vai conseguir ajudar demais. Aí isso na minha experiência pessoal, meus filhos ajudavam muito, ajudam até hoje a resolver problemas da minha empresa, então é super legal. Eu gosto muito de ter essa visão que não é viciada, que não tem todos os filtros que a gente já colocou ao longo da vida, né? Então acho que tem muita clareza. Então misturar. Quem está vivenciando o problema e conhece tudo sobre aquilo, misturar a academia, trazer eventualmente uma universidade, uma faculdade para participar dessa resolução de problemas também, e o que tem disponível no mercado, e fazer uma mescla disso tudo, eu acho que é o desenho mais promissor em termos de resultados bem-sucedidos. Fazer quase um hackathon, assim. Quase um hackathon, eventualmente até fazer um hackathon. Mas acho que quando você envolve o seu time, ele fala, olha, você tem a possibilidade de participar da resolução do problema que está te machucando aí, e que essa pessoa ela consegue se sentir dona daquilo, se apoderar daquilo, a tendência é que isso se alastre pela empresa. Eu entendo lembrar sempre que escola é empresa, isso é um pouco tabu, eu vejo às vezes, né? Escola é empresa, conta. Igual clínicas de saúde são uma empresa também, apesar de cuidar da saúde das pessoas, né? Eu vejo esse bloqueio nas duas áreas, mas é uma percepção que não pode deixar de lado, né? É uma empresa que tem de ser, normalmente ela tem de ser rentável e tudo isso, então tem de olhar com esse viés, né? Então, se essa pessoa aqui está vivenciando o problema, se sente dona daquela solução ou da busca por resolução, isso tende a ser muito legal e se alastrar bem pela empresa e aí sim conseguir resultados com sustento. Legal, você está falando, eu estou trazendo um pouco para essa lógica de empresa, de negócio. A gente, dentro dessas empresas grandes, você tem mais experiência do que eu, a gente tem grandes projetos que acontecem nessas empresas, né? E aí esses projetos, eles têm ali um começo, um meio e um objetivo onde a gente quer alcançar nesse projeto, né? Talvez falte um pouco a escola, te escutando, esse lugar de pensar projetos dentro da escola, mas não projetos pedagógicos, mas projetos como negócio, para que eu consiga organizar tudo isso em prol de um produto final desse projeto, né? Perfeito. E às vezes o produto final não é o pedagógico. Não é o pedagógico. Às vezes o produto final vai ser, por exemplo, se tornar uma empresa mais eficiente, ou seja, que
Diminuir gastos, por exemplo, isso não quer dizer demitir alguém, isso quer dizer otimizar o que está sendo feito lá e aumentar o faturamento, ser mais eficiente financeiramente. Isso pode ser um dos objetivos desse projeto que pode nascer ali. E multidisciplinaridade, né? Então, num projeto desse que a gente está falando de gestão operacional, financeira, administrativa do negócio, por que não trazer os professores que dão na sala de aula e talvez até os alunos, dependendo de como for tratado, para entender quais são os gargalos que se tem naquela operação. Então, de repente, você vai entender que você pode estruturar seu time diferente, ou suas salas de aula diferentes, isso vai te trazer uma eficiência operacional e, consequentemente, financeira no médio e longo prazo. Então, trazer essas visões, para mim, também é um baita de um ganho. Porque quando a gente olha para o financeiro das empresas, né, a gente tem sempre aquela lógica, eu quero aumentar a minha escola. Como é que eu vou fazer? Eu vou matricular mais aluno. Não, matricular mais aluno não é a melhor conta. Às vezes você matricula mais aluno, mas você aumenta o teu custo proporcionalmente mais. Você vai ter que criar um prédio novo para isso. Você vai ter que criar um prédio novo. Você vai ter que, minimamente, ter uma sala com poucos alunos, onde você podia... 2 salas com poucos alunos. Você podia ter uma sala com mais alunos. Isso seria mais rentável. Às vezes, você diminui o seu ticket médio e você tem aí um resultado muito mais positivo nesse sentido. Então, como é que essa falta, essa ausência de alguém que olhe projetos dentro da escola dificulta propostas de inovação, e inovação tem a ver com isso, com otimização, com geração de inteligência, não necessariamente com hardware, não é disso que a gente está falando, né? Então, como é que você tem uma forma de gerenciar a tua instituição que seja uma forma inovadora, buscando eficiência, buscando eficácia, né? Então, acho que esse olhar aí, muito falando para a gestão, ele é um olhar importante diante de tantos desafios, né? Porque quando você pega essa multiplicidade de desafios que a gente tem hoje na educação, uma sociedade adoecida, famílias adoecidas, aumento de números de inclusão nas escolas, carência de mão de obra de professores de licenciatura, falta de gente querendo assumir os cargos de gestão. Então, é uma multiplicidade de problemas que a gente tem hoje, que se a gente não olha para isso de forma sistêmica, buscando formas inovadoras de resolver esse problema, a gente não resolve. Concordo integralmente. Acho que até vale pontuar aqui que inovação é diferente de invenção. Inovar é a gente melhorar um produto, processo ou serviço. Então, às vezes, a gente consegue melhorar com muita facilidade, apertando alguns poucos parafusos. Outras vezes, você vai precisar de alguém que venha de fora, com um olhar super fresco, sentar enfiado no problema, que é assim, para te ajudar com isso. Mas muitas vezes é simples assim, como esse negócio está virado para cá, eu vou virar para ali, né? E aí resolve um montão de problemas. Então, acho que olhar para a inovação como melhorar processo, produto ou serviço, acho que já ajuda bastante também a enxergar isso e criar uma matriz de impacto versus esforço. Pode ser financeiro ou de pessoas ou o que for, para você conseguir priorizar as coisas que devem ser priorizadas. Isso é muito desafiador. É muito desafiador, mas tem planilhas para isso, tem contas para isso. Eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando aqui a realidade, né? Então, eu trabalho todos os dias, muito fazendo isso, construindo. Aí, Larissa constrói para a gente processos, porque a escola não tem processos, procedimentos, porque a escola não tem procedimentos. Então, ela está ali junto com a escola, no trabalho que a gente presta, fazendo a construção dessas ferramentas para, minimamente, você gerar mais eficiência e mais eficácia. Então, quando você chega no ambiente escolar, a pessoa não sabe desenhar o processo. Quando você desenha, ela não sabe comunicar. Quando você apoia comunicar, ela não sabe implantar. Que a hora que você implanta o processo, a pessoa fala assim, mas eu parei de fazer porque isso aqui não deu certo. E aí eu parei, ela para o processo ao invés de alinhar o processo, né? Não tem otimização do que acontece dentro da escola. Como ela não se organiza, como ela não se estrutura, ela não consegue otimizar, porque ela não consegue ter esse olhar. E aí a gente vai para um lugar de formar as pessoas para isso, né? Então, quando a gente olha aí para esse lugar da gestão, assim, o que um gestor escolar, dentro desse contexto todo que a gente está falando, você que transita aí, universidades, empresas, né, ensino superior, educação básica, enfim. O que um gestor de escola hoje precisa aprender ali? A gente pensa em competência, né? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, tal do chá lá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes que ele precisa
para poder olhar para a escola dentro desse viés que a gente traz aqui nesse episódio de hoje? Olha, eu vou falar de uma forma talvez bruta e polêmica, mas eu acho que nesse momento, esse gestor, que na maior parte das vezes, pelo menos na minha perspectiva, é uma educadora ou um educador que resolveu empreender ou saiu da sala de aula e foi gerir o negócio, tem de deixar de ser professor ou professor. Naquele momento, a gente não pode ser professor ou professor. Na hora de gerir o negócio, gerenciar o negócio, olhar para isso, a gente tem de buscar uma outra perspectiva, um outro olhar sobre o negócio. Se a gente ficar na paixão do ensinar, na paixão, e que é essencial, obviamente, mas é essencial para dentro da sala de aula. Para fora da sala de aula, você não pode perder isso de perspectiva, mas você não pode agir sob essa ótica. Tem de buscar uma nova ótica. E buscar uma nova ótica pode ser, além dessa conscientização de falar, não, agora eu sou a diretora ou o diretor, eu não sou aquela educadora ou educador que está aqui nesse papel nesse momento, deixar de lado um pouquinho aquilo. Claro, todos os seus conhecimentos, experiências vão permear e vão te direcionar, mas nas tomadas de decisão você vai levar isso em consideração como se fosse alguém te falando e não como se fosse você. Deixar aquela paixão de lado um pouquinho. E aí, na capacitação, eu acho que vale muito olhar para conversar com o Sebrae, por exemplo, que tem cursos excelentes para entender finanças, por exemplo, inclusive direcionado para escolas. Outras entidades privadas, no público-privado, se preferir, mas que vão te orientar nesses aspectos. E ainda acho que vale, antes de eleger isso, tá bom, que problemas eu preciso resolver primeiro, no impacto, no esforço, e eu preciso resolver logo, isso aqui está me tirando do sono. É o financeiro, então deixa eu me capacitar para isso, não é o operacional, deixa eu me capacitar para isso. E muitas vezes não é você sozinho, né? É trazer pessoas do time que às vezes também não tem essa capacitação, mas tem essa afinidade. Ele fala, olha, fulano, você topa olhar para isso aqui com uma outra perspectiva e trazer esse conteúdo para a gente? Acho que é um caminho. E às vezes o que rouba o tempo não são coisas muito complexas, são coisas muito básicas, assim. Na hora do intervalo do seu aluno, você tem que ficar como coordenação cuidando de quem não trouxe dinheiro para lanchar. E aí você gasta uma hora do seu dia ligando para pai e mãe e indo à cantina comprar, para fazer Pix e indo à cantina comprar o lanche da criança, quando você deveria delegar isso para um inspetor, para alguma outra pessoa que pudesse fazer Quem está isso. gerindo a cantina, coloca falando aqui de bate pronto, tá? Uhum. Coloca um WhatsApp na cantina e faz um Pix, uma transferência de dinheiro pelo WhatsApp, que vai usar o Pix de qualquer forma. Então, resolve, você tira todos os intermediários ali do processo e vai direto da mãe ou do pai para a cantina. Sem contar os sistemas que estão lá, mas assim, falando na perspectiva, no pensamento de inovar e que não necessariamente precisa ser complexo, é simples como isso. Você bota o Pix lá ou WhatsApp, se for lá dentro da cantina e pagou. Não, e são coisas que quando a gente vai trazendo ali para o lugar da mentoria esse tipo de reflexão, os ladrões de tempo, eles não são potentes, eles são frágeis. E por que a gente não age em cima deles, né? Por que o gestor não age em cima desse ladrão de tempo? Então, uma gestão boa de agenda, que as pessoas não sabem fazer, uma organização de agenda, um horário reservado na agenda para planejar, para se organizar, para poder olhar para isso e ver onde está meu problema, onde exatamente eu tenho que agir, né? Então, para mim, um pensamento inovador, buscando melhorar aquilo que a gente já faz, né, que é o grande contexto da inovação, não é inventar arrumar um drive. Uhum. Simples assim, né? Já tá Arrumar lá. um drive. A pessoa procura o mesmo comunicado que ela manda todo ano. Até ela achar dentro do drive dela, ela não sabe, não tem lá no drive, Comunicados da Educação Infantil 2024. Para quando eu precisar fazer os de 2005, eu vou lá e é fácil. Então, isso é tecnologia, isso é inovação. Então, a pessoa não consegue organizar o drive dela, e aí ela fica refazendo trabalhos muitas vezes, né? Então, acho que a gente olhar por um viés de o que é básico na sua escola que não está sendo atendido é muito mais inovador do que a gente buscar alguma coisa. Que inovação para mim vai ser diferente do que a inovação para você. Depende da maturidade que você alcançou naquele processo até aquele momento. Então, você vai olhar para a maturidade de uma empresa que está usando, sei lá, um Trello, um Notion para gerenciar suas operações, que implementou OKRs, né? Sopas de letrinha daqui propositalmente, vai assim,
Tá, eu não sei o que é nada disso, então possivelmente você não tem de olhar para isso agora, né? Você tem uns passos antes para dar, e para você aquilo vai ser inovação. A gente tem que se comparar com a gente, não com o cara do lado, assim, né? Acho que isso é o lance. E quando a gente olha para aquilo, a gente fala, nossa, aquilo é tão distante que eu não vou nem começar. Poxa. Então, não é para esse lugar de tão distante que eu não vou começar. O que que você pode começar, né, Léo? Então, acho que o que fica é isso, assim, né? É a gente voltar a se reconectar com essa temática num viés 2025, assim, né? Então, poxa, como é que eu volto a me reconectar com a questão de eu preciso melhorar processos, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso melhorar o meu produto e eu preciso inovar. E para eu inovar, para onde eu vou, né? Então, acho que é isso. É esse lance dos ladrões de tempo que você falou, é super importante. Fica muito fácil da gente encontrar isso aí quando a gente procura, né? É muito fácil de olhar quem está roubando o nosso tempo. Eu vejo, falando do que eu vejo no dia a dia, é caótico, você sabe, todo mundo sabe quão caótico é um momento de saída dos estudantes, por exemplo. E as escolas vão achando soluções para melhorar. Claro que uma solução organizada, criada para isso, sei lá, como é isso, Guard, vai te ajudar em diversos aspectos. Mas eu vejo escolas, os pais mandando WhatsApp para a professora e falando, estou chegando aí. Pô, é o melhor jeito? Não é o melhor jeito, mas vai resolver naquele momento. E talvez ali no futuro precise de uma solução mais estruturada. Mas, às vezes, coisas mais básicas, assim, e eu acho que esse é um grande olhar dos processos de inovação, de criação de novos negócios, em especial de modelos de startup, a gente fala muito isso dessa validação de hipóteses, né? Então, a gente tem uma hipótese que aquilo vai ser resolvido dessa forma. Eu não vou levar meses ou anos para desenvolver uma solução ideal para aquilo, até porque aquele problema ele vai ganhar novos contornos ao longo desse tempo. Então, eu vou de um jeito muito mais simples, muito mais básico, muito criativo muitas vezes, para resolver aquele problema e vou iterando, a partir do resultado que eu consigo ou não consigo, eu vou melhorando aquela solução que eu criei muitas vezes internamente. E aí vai chegar um momento e falar assim, tá, mas o meu core não é isso, o meu core é ensinar. Então deixa eu buscar aqui alguma solução de mercado agora que eu já caminhei um tanto, seja lá para o que for. E é muito louco isso, né? Porque, assim, para a gente finalizar, o que você está falando é muito contra a cultura da escola. A escola, ela só coloca uma coisa para funcionar depois que ela tem total certeza de que aquilo ali não vai errar. Então, essa coisa do eu vou fazendo e vou melhorando, a gente tendo contra a cultura da escola. Eu acho que por isso é tão difícil inovar, né? Porque existe uma cultura da escola de primeiro eu tenho que fazer para todo mundo e tem que dar certo. E aí a gente acaba não fazendo nada e a gente para, né, no tempo e no espaço. E dá para entender por que uma escola não quer arriscar, porque ela vai arriscar com o cliente final. É super difícil você errar com o cliente final e gerar reclamações, insatisfação e tudo mais. Tem talvez até um papo para você no próximo episódio aqui, falar sobre essa história da cultura do erro, que é alguma coisa aqui no ecossistema de inovação, a gente consegue se desviar muito bem assim da culpa pelo erro, e entender isso como aprendizado. Isso é muito legal. E fasear, como você falou, né? Deixa eu experimentar com um novinho pequeno aqui. Vamos ver. Rodar aquele MVP ali que vai me garantir um aprendizado para que eu possa depois trazer isso para um contexto maior, né? E você falou MVP, para mim foi o grande aprendizado que eu tive de sair da velha economia, dos modelos tradicionais e vir, né, das minhas primeiras empresas que eram um modelo tradicional e vir para esse ecossistema de inovação. O grande aprendizado, com toda certeza, foi o MVP. Mudou absurdamente, radicalmente minha forma de fazer nossos negócios. Assim. Então, eu acho um baita de um aprendizado. Hoje eu dou aula sobre isso, que é muito legal, mas é um baita de um aprendizado que dá para aplicar em qualquer negócio. Conta aí pra gente, que a gente finalizou o que é MVP, porque um monte de gente que ouviu aqui falou, Andressa falou MVP, o Léo ficou muito feliz quando ela falou MVP, e eu não sei o que é MVP, né? Além do Trello, de toda a outra sopa de letrinha anterior, eu trouxe mais uma agora. MVP é o produto mínimo viável, na sigla em inglês, né? E o produto mínimo viável tem um gráfico para isso que mostra muito mais legal, mas assim, é como você entrega a sua solução de uma maneira parcial, mas buscando dar para o seu cliente todas as sensações, as percepções que você quer no produto final. Então, eu não vou fazer só funcional, vou fazer funcional, bonito, prático, ainda que não seja o todo, eu vou fazer qual é o pedacinho que eu consigo fazer, que fica de pé, que dá para experimentar o que eu quero, e aí então você vai
entregar isso para o seu cliente, vai aprender com o seu cliente ali ao vivo, a quente ali, sobre o que está funcionando e o que não está funcionando, vai trazendo esses aprendizados para ir melhorando esse produto mínimo viável e daqui a pouco você vai expandindo essa entrega, você vai expandindo essa entrega para chegar naquele ponto que você imaginava ali, que era a entrega total, mas possivelmente o que vai acontecer é que no meio do caminho você vai entender que aquele ponto não é mais o que o seu cliente precisa, porque você está ouvindo ele ou ela de forma reiterada, e aí você vai caminhar de uma forma muito mais leve, suave, economizando tempo, economizando grana e entregando uma experiência muito melhor. E aí, quando você roda para todo mundo, você tem algo muito melhor, já pilotado, já avaliado, já. Exatamente. E por isso que o aplicativo, quando eu explico sobre MVP, eu sempre explico assim, por isso que o aplicativo atualiza. Exatamente. Porque o aplicativo ele vai trabalhando com a lógica do MVP. Eu boto para rodar e aí eu vou melhorando o que eu estou entregando e vou inovando e aí eu levo esse aplicativo para mais gente e aí eu atualizo a partir da experiência daquele usuário e a gente vai rodando os MVPs. Léo, Só para agilizar, quando a gente lançou o School Garden, ainda com o nome Filho Sem Fila, os pais precisavam abrir o aplicativo quando estavam perto da escola, Era a 1 isso. quilômetro, apertar um botão, É. que foi o nosso MVP. Que não podia ser assim, mas era um jeito de entregar e entender se aquilo fazia sentido, se aquela lógica fazia sentido, dava o resultado que a gente gostaria. E aí, depois que a gente entendeu isso, a gente elaborou melhor o aplicativo e hoje ele faz isso de forma automática. Ou já faz muitos anos, faz isso de forma automática. A mãe ou o pai não precisam, no meio do trajeto, ir lá apertar um botão. Na hora que está chegando, já está dizendo que está chegando na escola. Faz isso antes de sair e avisa automaticamente, que era o que a gente deveria fazer, só que isso leva muito mais tempo para fazer e talvez eu investisse tempo e grana em desenvolver uma coisa que os pais não queriam usar, que as escolas não queriam contratar, então fazia muito sentido eu fazer uma versão mais simples daquilo, não o que a gente imaginava, e começar a ver se valia a pena e aprender os experimentos, e foi o que aconteceu. E é possível rodar MVPs das escolas. A gente tem feito isso bastante ali. Então, eu quero fazer uma mudança, eu quero trabalhar com projetos. Eu não preciso pegar a escola inteira durante 8 horas e trabalhar por projeto. Não. Eu posso pegar um segmento, eu posso pegar uma série, aí eu posso modelar a minha escrita de projeto, formar esses professores para serem multiplicadores, e aí eu vou trazendo isso para o escola. Talvez até experimentar para resolver problemas que não são da sala de aula e que não vão envolver os alunos. Para aprender o método, para aprender o processo, vamos fazer alguma coisa que seja mais gerencial, por exemplo, ou operacional, e que vai envolver a equipe e não os alunos. Eventualmente alguns alunos, ok, mas é decisão de cada um se vai envolver ou não. Então, deixa eu aprender esse processo aqui com os professores ou com os funcionários, que é muito mais simples. Depois você entende o processo e vai para problemas que naturalmente vão ser mais complexos, que envolvem o cliente, né? E aí, Querido, muito obrigada. Foi ótimo. obrigado a você. Até a próxima. Até. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, né? É isso aí, obrigado. Valeu. Gente, vamos olhar aí, Rede Aprendente, vamos aquecer o coração aí, entender que inovação ainda faz sentido. Vamos tirar um pouco essa história que foi trazendo de inovação, trouxe esse aplicativo, fiz isso, não faz sentido. Faz sim. Vamos olhar isso, a gente precisa olhar para isso novamente, com critério, com carinho, para que a gente possa cada vez mais melhorar aí as nossas focos. Se fez sentido para você, compartilha aí com as pessoas que você gosta, que você acha que precisa ouvir, e conta pra gente o que você acha. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.